5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, Bá, conta pra gente qual é o nosso episódio de hoje? O nosso episódio de hoje vai falar sobre planejamento para 2024. Como que nós, professoras, podemos nos organizar com relação aos nossos horários do próximo ano, com relação à progressão, aulas, organização de treinos necessários, tanto para as alunas e até mesmo quanto para nós, né? Porque a gente sabe que quando a gente é prof, a gente não pode esquecer também de sempre estar a gente ali se reciclando, né, Tati? Exatamente. Mas antes de falar propriamente sobre planejamento, nós temos que falar de outra coisa muito importante, que é curtir as férias, gente! Férias! Isso, gente, é muito importante para qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área que tenha essa possibilidade de ter férias. Curtir este momento. E isso, gente, independe da pessoa ter férias com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com zero dinheiros, certo? Sim. Porque é nesse período, nesse recesso que a gente faz entre um ano e outro, que nós vamos relaxar o corpo, já que nós, professoras, temos um físico que é sim bastante exigido, como nós já falamos em outro episódio. Então a gente precisa dormir um pouquinho mais, se for possível, né? A gente sabe que muitas professoras e professores têm família, têm filhos, às vezes fica complicado ali na dinâmica familiar, mas para quem tem filhos, as crianças também, geralmente nesse período, né, do verão, também têm férias escolares. Então, assim, dormir um pouquinho mais, gente, poder planejar algum tipo de passeio, fazer aquilo que a gente gosta, né? Seja estar em contato com a natureza, não precisa viajar. Se tiver a possibilidade de viajar para algum lugar bonito, com natureza, com praia, respirar um ar diferente, perfeito. Mas se não for possível, gente, vai para uma praça, vai caminhar no meio de um lugar que tenha árvores, aí na sua cidade. Com certeza. Certo? Vá ler um livro que a gente sempre quer ler alguma coisa e não tem tempo. Senta lá para ler aquele livro. Vai ver um filme, vai no cinema, vai assistir uma série, vai procurar suas amigas, seus amigos, buscar conexão com outras pessoas é muito importante. E às vezes durante o ano, a correria do dia a dia, a gente não consegue esse tipo de conexão. Mas é tão bom bater um papinho. Ai, com né? certeza. Até pra saúde mental, porque assim, eu sei que existem muitos professores que são assim, workaholics, que querem utilizar as férias pra fazer curso, pra fazer reciclagem. E isso é legal, é bacana também. Só que lembrando que cada um tem o seu tempo de férias, né, Tati? Então, Sim. se pra você uma semana é suficiente, 2 semanas, independente, tira esse tempinho pra você poder descansar, pra você colocar as ideias no lugar, até pra ter um abastecimento de ideias, né, Tati? Isso. Nós até falamos sobre isso no nosso episódio sobre criatividade, né, Sim. Bá? O quão é importante a gente ter outras experiências fora do palco ou fora da sala de dança para que a gente abasteça a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração com novas ideias, novas experiências, porque a maioria das ideias, elas não vêm naquele exato momento que a gente está precisando. É verdade. Não é um insight, uma luz, que a gente tem uma epifania ali no meio de um momento, às vezes, nada a ver do cotidiano ou de uma viagem. Parece que dá um estalinho. Nossa, isso... Acontece uma coisa e a gente pensa, bah, mas isso ia ficar muito legal em aula, isso ia ficar muito legal num espetáculo. Então, é quando a gente tá fora do nosso local de trabalho, geralmente, que a gente tem esses insights. Então, ter essas férias, ter esse momento de descansar o corpo Sim. e a mente é essencial, sim, gente.
Exatamente. E assim, eu gosto também de participar de alguns cursos de verão, né? De alguns summers. Mas eu acredito assim, gente, descansar sempre vai ter um benefício maior. E cursos tem o ano inteiro, tem cursos de inverno também. Então, se por um acaso pintar numas férias, você, eu quero esse ano, beleza, mas não leva para aquele lado da obrigação, porque daí já não é mais prazeroso, né? Exato. Então tá. De fato, assim, terminando o tema das férias, vamos agora pro nosso planejamento. Bom, eu vou falar um pouquinho de como que eu faço. Eu gosto sempre de fazer um planejamento do calendário. Então, eu divido os meses, né? E quantas aulas eu tenho em cada mês, contando com feriados, com as férias do meio do ano. E se a sua escola, porque no caso a escola que eu trabalho, ela tem uma metodologia, ela segue uma metodologia que é a metodologia do Royal, que a gente tem que se programar para os exames. Então, por exemplo, se você precisa se programar para alguma avaliação na sua escola, é muito importante que você coloque esse planejamento já no calendário, para você depois não chegar muito próximo da avaliação e você não ter mais tempo até de limpar ou de ver assim um treino ou algo que fosse melhor para as meninas poderem desenvolver um movimento. Sim. Né? E até para vocês poderem ter essa organização de uma progressão, principalmente se forem aulas de criança. O que você começa a ensinar? Né? Eu gosto muito de começar com alongamentos, uma aula assim, de flexibilidade, de força, porque elas estão voltando das férias, então o perigo de lesionar é muito maior. Então, assim, sempre preocupada em fazer um bom retorno, né, das alunas gostarem de voltar pra dançar, voltar ali. Tirar a ferrugem do corpinho. Exato, tirar ali a teia de aranha das meninas e começar já com uma aula de flexibilidade, aulas tranquilas, aulas leves, mostrando mais ou menos o que vai ser visto no ano e depois ali já começar os movimentos que elas têm que aprender e tudo certinho, o propriamente dito como se fala, né? Isso. E você, Tati, como que é o teu planejamento anual? Então, eu gosto muito de trabalhar com aulas temáticas, tá? Que vai ser um tópico que a gente vai falar daqui a pouco, tá, pessoal? Mas eu gosto de fazer, primeiramente, se for uma turma que não foi minha no ano anterior, eu vou fazer esse período de sondagem para ver qual é o conhecimento, qual é o repertório de movimentos, de conhecimento de passos, de força, de flexibilidade, de alongamento, para depois decidir, ou, na verdade, para cada grupo, a gente já sabe, eu mais ou menos organizo. Não, eu quero, dando um exemplo, eu quero que essas meninas comecem a girar piruetas, certo? Então, para que lá no segundo semestre ou no final do primeiro semestre, elas já consigam girar as piruetas, o que eu vou fazer? Não. Então, dando exemplos, no primeiro mês, a gente vai começar a trabalhar o ponto fixo. Então, já várias aulas. Em todas as aulas, a gente tem que saber, né, gente? Se a gente dá aula 2 vezes por semana, eu tenho que saber como aproveitar essas 2 horas semanais nas aulas. Então, nas 2 aulas eu vou fazer algum exercício de preparação para giro, né? Ok, trabalhou a questão do ponto fixo, agora a gente vai começar a trabalhar os relevés, né, ou sussus, como queira chamar. Então, a gente descobre que as meninas não estão sabendo apoiar o peso no lugar certo, né? Distribuir o peso nos 5 dedinhos do pé e mais ali na almofadinha no metatarso. Não, então eu preciso fazer exercícios que trabalhem também essa questão. Não, mas elas não estão tendo força para empurrar o chão com as pernas. Não, então a gente precisa fazer exercício de força. Elas também precisam ter força na panturrilha, na batatinha da perna e na coxa. Então essa progressão, esse planejamento que a Bá estava falando, requer também saber de estratégias para lidar com as dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho. E é por isso que o professor de balé precisa ter muito conhecimento, né, Bá? E o professor que dá aula para crianças, ele precisa saber. Se ele não dá aula para adolescentes, ele precisa saber do conteúdo das aulas para adolescente e precisa saber do conteúdo das aulas para os adultos. Porque nessa progressão eu preciso saber por onde começar para saber por onde eu vou passar
e onde eu vou chegar. Exato. E para onde as meninas vão chegar também, né? Porque é muito importante isso que você falou de sondar, porque muitas vezes eram turmas que não eram suas, e aí é bom a gente sempre, se puder, né, ter o contato com o professor antigo para saber o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela viu, o que ela não viu, e sempre acompanhar a linha de progressão da escola, do local que vocês trabalham, porque se no próximo ano as alunas vão pegar o professor tal, então eu preciso saber como é que é a linha de raciocínio dele para ver se casa com a minha, e se não casar, como é que a gente faz um jeito ali da gente falar a mesma língua para as alunas, porque sabendo que ano que vem elas vão pegar aquele professor ou aquela professora e que vai ser diferente em alguns aspectos, né? Então é sempre muito importante ter essa organização, até tanto para as alunas, para elas poderem ter o melhor ano possível, e para a gente não ficar louca, né? Porque que não precisa muito, né, gente? Para ficar louca. Veja bem, as professoras de balé, acredito que naturalmente, se já pararam nesse ramo, é porque tem uma certa mania de perfeição, Exato, né? Exatamente. Então já sabe que quanto maior organização e planejamento, melhor. E tem um outro planejamento que eu gosto muito de fazer também, que é aquele mensal semanal. Por exemplo, no primeiro semestre, eu gosto de ver todos os exercícios que as meninas vão aprender, desde consciência corporal, que eu acho que é outra coisa também muito importante, é uma coisa muito difícil, alunas principalmente pequenas, elas terem essa consciência do corpo dela, qual é a sensação de prender o abdômen, soltar o abdômen, prender o glúteo, soltar o glúteo, e essa sensação de botar todos os dedinhos, igual a Tati falou, no chão, porque muitas vezes a gente, como professor, fala, prende o bumbum, prende a barriga, e não explica. Exato. Essa sensação, né, de... Isso. E às vezes a forma que a gente está explicando não é mais adequada. Tem crianças, né, tem alunas que precisam do toque. Exato. Para aprender. Tem outras crianças que precisam fazer algum outro exercício com um objeto, com uma bola, com um elástico, para que elas sintam. Tem outras crianças que aprendem vendo, então a gente mostra no nosso corpo. E às vezes também esse aprendizado, essa descoberta não se dá na primeira aula, precisa de várias aulas. E cada criança aprende de uma forma. Exato. Então, às vezes, o professor usando somente uma estratégia não é o suficiente. Então tem que ter paciência, já pegaram a dica, né? Hashtag paciência, porque cada caso é um caso. Tem a dúvida do grupo e tem a dúvida individual. A dúvida individual pode não servir para o grupo, mas a gente tem que estar sempre tentando pegar as dúvidas e transformar em algo coletivo para beneficiar todo mundo daquela turma e todo mundo ficar parelho, igualzinho na questão técnica, né? Isso. Que isso é uma dificuldade que a gente enfrenta e que se a gente consegue fazer um bom planejamento, uma boa organização, a gente consegue até o final do ano que aquela turma esteja mais ou menos no mesmo nível, todas as alunas, que é o ideal. A gente sabe que tem algumas escolas que tem ainda alunas que entram no segundo semestre, então muitas vezes elas vão ficar um pouquinho atrás, mas estamos falando de algo ideal e algo que é possível de acordo com a nossa experiência dentro de sala de aula, né? Então, quando a gente consegue fazer essa organização até mensal, por exemplo, esse mês eu vou ensinar o skip, eu vou ensinar a preparação para pirueta, eu vou ensinar isso, tarará. E dentro dessa semana não resolveu as 2 aulas que eu tinha, vou para a próxima, mas sempre pensando nisso, quantas aulas eu tenho, porque muitas vezes eu tenho turmas que eu vejo só uma vez na semana, ou eu divido essa turma com outra professora. Então essa questão de se organizar nada mais é do que a gente ter uma consciência de que o trabalho que é desenvolvido, ele tem todo um ano, então a gente tem uma folga de desenvolver o trabalho, mas ao mesmo tempo é uma folga que a gente tem que saber até quando a gente solta a mão e até quando a gente tem que andar ali rapidinho, um pouquinho, porque, olha, já tá chegando em tal data, e tal data elas têm que estar de tal jeito, porque vem a avaliação, vem exame, vem espetáculo, e tem depois as coreografias, que é um outro trabalho que a gente desenvolve, né? Então, são várias coisas que tem que estar sempre ligado, né? Sim. E sabe, eu tava pensando aqui, e junto com esse planejamento, gente, da progressão técnica, né? A gente tá falando bastante de técnica aqui, mas eu acho bem importante que o professor também tenha esse conhecimento da psicologia da dança, da psicologia do balé, no sentido de que é muito importante constantemente a gente estar conversando com as bailarinas, com as alunas, para explicar o que a gente está fazendo, procurar todos os exercícios que a gente for fazer,
explicar por que aquele tipo de exercício é Sim. importante, né? Qual benefício vai trazer para elas. Porque não se enganem, às vezes a gente acha que só as alunas, só as adolescentes querem saber do porquê que elas estão fazendo. Não mesmo, gente, a gente está lidando com crianças do ano de 2023 que têm acesso à informação, à tecnologia muito rápido. Exato. Então, várias vezes eu recebo aluna de 7 anos que, por que a gente está fazendo esse exercício, para que serve? Então, assim, e muito, não é porque elas têm curiosidade de saber para que serve, é que talvez elas estejam achando aquilo um tédio ou um saco ou difícil e elas querem saber por que elas têm que fazer aquilo na aula de balé. E a gente precisa saber responder sim, porque também não é aquela educação antigamente cega, nós somos as deusas do balé. Não, a gente isso é pra a gente treinar a força da tua barriguinha, porque é muito importante, o teu abdômen, é muito importante pra gente manter a postura, pra gente manter o eixo nos giros e nos saltos e também saber lidar com as dificuldades, né, Bá? Quando a gente vai corrigir uma aluna, a gente já tem que ter isso em mente, que a forma como é que a gente vai abordar essa correção tem que ser delicada, sim. Porque nós viemos, as professoras mais antigas, né, vêm de uma cultura de que a gente tinha que aceitar, tinha que engolir no seco. Tá torta, tá isso, blá, 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 blá. Sim. Só que assim, gente, se a gente quer dançar e a gente quer ser feliz, né? Atualização, hashtag 2024. Isso. A gente precisa saber como dá sim pra gente corrigir aquela aluna de uma forma que ela não se sinta fisicamente torta, ou que ela nunca vai conseguir aquilo, ou que ela é diferente, que as outras colegas já conseguiram e ela não, sabe? Por que a gente vai fazer isso com uma criança, né, Vá? Ainda hoje de manhã eu conversei com a mãe de uma aluna que me falou que ela nem pensa jamais em voltar pro balé sendo adulta, porque ela teve uma experiência muito ruim quando ela era criança, com uma professora que tinha sido grosseira com ela. Então, e esse é um exemplo, eu já ouvi de várias outras pessoas, isso de amigas, Sim. de mães, de alunas. Então, assim, e ok, porque isso era a cultura da... Ok, até a página 2, eu digo... Exato. Era a cultura daquela época, mas hoje em dia há de se conseguir, sim, um bom resultado técnico, né, da performance das alunas, mas conduzido com afeto, com sensibilidade, né, pra fazer essa correção. Até porque gera gatilhos, né, Tati? Imagina... Muito. Crescer e ter isso no subconsciente de que, porque na minha época eu era a pior e a professora fazia questão de enfatizar que eu era a pior. Imagina, que horror. Isso. Que essa coisa antiga de aprender através do exemplo do que não quer pra si, sabe? Tipo a professora falando, olha aquela ali, torta, não sei o que, não é legal. Exato. Esse exemplo negativo não é legal, gente. Então, assim, ó, bora reciclar os nossos traumas aí. Com certeza. Não, e até isso que você falou, Tati, da questão ali, que as alunas hoje em dia, elas buscam o porquê das coisas. E eu acho interessante também a gente ter a humildade de dizer quando a gente não sabe. Exatamente. Porque já teve várias vezes, assim, ó, isso é super comum de uma aluna me perguntar, prof, esse exercício aqui, ele trabalha qual parte do corpo? Eu sabia responder, mas assim, tecnicamente, o nome do músculo, porque a aluna, ela gostava muito de ciências, então ela queria saber o nome do músculo, e eu não sabia. Sim. E eu falei, olha, meu amor, eu não sei, eu vou ver qual que é, eu vou pesquisar e te falo. Então, assim, hoje, isso que a Tati falou, as crianças estão muito tecnológicas, elas têm o Google, gente, muito próximo. Então, não adianta a gente querer, não, é assim, porque eu tenho certeza, porque, querida, você quer, né, discutir comigo. Não, gente, pera aí um pouquinho, as crianças têm o Google na palma da mão. Então, se você não sabe, vamos ter humildade, falar, não, é assim. E conversar com elas, explicar de uma maneira que elas consigam entender, que elas consigam gostar da aula e que elas consigam mesmo ver que o balé é uma coisa boa pro corpo delas, né? E pra mente também. Então, exato. Tem benefício. Tem benefícios. A gente criar nas alunas e nos alunos esse sentimento de admiração pela figura do professor. Porque a hierarquia que se coloca hoje em sala de aula não é a mesma
de antigamente, que era o respeito pelo medo, pela força, Autoridade. pela autoridade, exatamente. Não, hoje em dia a gente fala muito em encantamento, né, Bá? Motivação. Em admiração, motivação. Exato. Então eu acho que as professoras e os professores precisam lembrar constantemente. E a aula fica muito mais gostosa também, né, Bá? É muito mais legal. Muito mais prazerosa, né? Muito legal. E sobre aulas temáticas é o tema, assim, que a gente quer trazer para vocês, porque 2024 vai vir com força essa questão das aulas temáticas. Tem muitos professores que se baseiam bastante em filmes, e tem vários filmes, né, inclusive da Pixar, da Disney, que vão ser lançados ano que vem, que eu acho bem legal trazer temas sobre esses filmes, já que as crianças adoram ir no cinema, gostam de se basear em filmes, em séries, e também a gente pode criar, né, Tati, novas histórias, trazer materiais novos. Então, essa questão das aulas temáticas, eu gosto de fazer de duas maneiras, tanto com histórias, né, e filmes, quanto com os feriados. Pega ali o feriado, por exemplo, carnaval. Eu, boa baiana que sou, eu adoro carnaval. E assim, infelizmente, aqui no Sul, a gente geralmente volta ali fevereiro, março, então as crianças já passaram o carnaval em outro lugar e aí acabou não tendo aula temática de carnaval, mas pensa numa pessoa assim que adora botar uma máscara, brilho na cara. Gente, eu acho muito importante, Bá. É ótimo, na verdade, é um super benefício as aulas temáticas com os feriados, né? Porque assim, gente, não tem problema algum a gente usar uma música que não seja a música clássica, que não seja a música de piano ali, numa aula temática, né, Bá? Ainda mais para crianças bem pequenas que ainda estão sendo preparadas para a técnica, né? Como é uma aula de baby, vamos dizer assim. As crianças estão aprendendo o quê? Os movimentos amplos, né? A questão do equilíbrio. Então, mais ainda, a gente consegue explorar numa aulinha, por exemplo, de carnaval, onde a gente, né, vai estimular as crianças que elas venham com um brilho, com uma maquiagem, fantasia, com acessório, máscaras. Gente, a gente pode trabalhar muito essa questão dos pulos, dos saltos, dos movimentos que botam o nosso coração lá para bater, né? Dos movimentos explosivos para as crianças maiores, dos alegros. Exato. Né, Bá? Então, é muito legal e ajuda a gente, porque, vamos ser sinceras, sempre tem algum momento do ano que bate aquele desespero, aquela falta de inspiração. Sim. Né? É verdade, concordo. E isso eu acho que acontece em qualquer área de pessoas que tenham que trabalhar com arte, com criatividade e com pessoas. Sim. Né? Então, se a gente já tem essa organização, não, eu vou aproveitar, lá no mês de fevereiro eu vou trabalhar no carnaval, lá no mês de março eu posso trabalhar com a Páscoa, às vezes, a Páscoa é uma data móvel, né, Bá? A gente pode trabalhar às vezes em abril, às vezes em março, mas em março começa o outono, então eu posso trabalhar com o outono, vamos dizer, com as estações do ano, eu posso trabalhar... Crianças, vocês vão me trazer folhas que caíram das árvores, e aí a gente vai fazer um exercício com aquelas folhas, a gente pode pisar nas folhas, a gente pode fazer exercícios, né, os fingers and hands, os dedinhos, isso. E é isso que os professores precisam ter a cabeça aberta, porque, gente, com criatividade e com conhecimento técnico, a gente pode usar uma coisa na outra de muitas formas. Exato. Só que tem que ter a mente aberta. E ainda tem abril, que tem o Dia Mundial da Dança. Dá pra fazer várias coisas legais com toda a escola. Tem o maio, que é Dia das Mães. Então assim, feriado é o que não tem. Todo mês tem algo que a gente pode trazer ali. Junho começa o inverno, então dá pra fazer aula sobre a neve. Frozen. Elas amam a Frozen, né? Isso, eu já não aguento mais aquelas músicas, mas elas amam. Eu também tô um pouco cansada, confesso. Mas é isso, é que tem isso, né, Bá? Isso. Por mais às vezes que a gente esteja cansada de um determinado tema, às vezes a gente tá recebendo alunas bem pequenas que esse universo Frozen recém apareceu pra vida delas. Exato. Né? Então a gente não pode esquecer que para determinados grupos que já passaram por essa fase ou já fizeram isso, ok, a gente vai ter outras ideias.
Mas para grupos que nunca fizeram isso, como as crianças bem pequenas, vai ser super interessante para elas, né? Com certeza. E até assim, esses feriados que tem roupas diferentes, igual o São João, que pode vestir, né, de caipira. Tem a Semana Farroupilha, que pode botar uma roupinha de prenda. E tem N Halloween, que as meninas se fantasiam. Então, assim, é algo que a gente pode estar sempre nos planejando, até porque eu já ouvi de muitas professoras que as aulas temáticas meio que atrapalham o ano. Que era uma aula que a gente poderia estar ensaiando alguma coisa, mas tem que ficar abrindo espaço para aula temática. E eu acho que esse tipo de pensamento a gente pode organizar ele para que no próximo ano não atropelem, porque querendo ou não, as crianças sim precisam aprender a técnica do balé, precisam aprender o ensaio, né, as coreografias, mas elas também precisam ser crianças. Isso. E nada mais justo do que numa aula temática que elas podem, sei lá, trazer uma amiguinha nova, um material diferente, escutar uma música diferente. Eu acho isso super saudável, a gente conseguir equilibrar. E eu acredito, eu não sei você, Tati, mas eu acredito que esse equilíbrio só vem quando a gente consegue se planejar, né? Isso, se planejar, acho que são duas coisas, é o planejamento e é o pensar fora da caixa, certo? Porque na verdade, assim, gente, o mesmo exercício, vamos pensar aqui, um exercício bem, vamos dizer, uma diagonal, que a criança de 5 anos, ela faça algum tipo de deslocamento, uma corridinha, vamos dizer, na meia ponta, e no meio do caminho ela encontre um objeto. E aí ela vai pegar esse objeto, daí a gente pode treinar que ela vai pegar esse objeto com os joelhos estendidos, para já promover um alongamento, né, da posterior. Sim. Aí, a segunda parte do trajeto, ela vai fazer uma marcha do soldadinho. Aí, ela vai encontrar um outro objeto. Aí, depois ela vai seguir fazendo o skip, que já é o salto. Isso, na verdade, é para crianças um pouquinho maiores, mas digamos que ela esteja fazendo esse trajeto. E aí, chegou no final, ela vai encontrar um grande objeto ali, ou vai entregar para uma colega. Isso pode ser feito só como um exercício. Isso numa aula de Halloween pode ser pegando morceguinhos, aranhas, entregando para uma grande bruxa que tá lá com o seu caldeirão esperando para receber. Isso poderia ser numa aula de primavera, onde as meninas vão pegando as florzinhas e aí no final elas fazem uma pose com essas flores na mão ou colocando essas flores no cabelo. Então, assim, com criatividade, o mesmo exercício que eu estou trabalhando a técnica, eu posso estar trabalhando com a aula temática. Exato. E isso pode parecer simples, mas gera um encantamento nas crianças. Total. Às vezes elas nem se dão conta que elas estão fazendo o exercício que elas sempre fazem. Total. É só ter a mente aberta, assim, quando você aceita, assim, novas ideias e tem a mente aberta, você consegue perceber que, não, realmente, isso daqui dá pra usar e utilizar outra música, pra não ser só o piano, botar uma orquestra, um violino, uma guitarra, né? Dá pra fazer de várias formas. As crianças também produzindo os próprios sons, né, Bá? Ai, muito legal. E como eu super concordo. Tem o exercício do pré-primary, né? No Royal, que um grupo toca o pandeiro e o outro grupo se desloca. Ah, sim, o exercício que tem a bandinha, né? Isso. Muito legal. Então, o negócio é, gente, ser curioso, certo? O professor precisa ser curioso. Ele precisa não ter medo de procurar diferentes ideias, diferentes materiais, conversar com outros professores, seja presencial, seja em fóruns da internet, seja pedindo dicas, certo? Não precisa ter medo de falar, olha, eu tô sem ideias. Não, gente, troca mesmo figurinha com seus colegas ou com pessoas que estejam longe. Com a gente mesmo. Exato. A gente tá aqui, inclusive, gente. Compartilhem o nosso podcast. Você tem alguma dúvida sobre balé, sobre aulas de balé? Escuta esse podcast aqui, o 5, 6, 7, 8 da Tati e da Bar, que vocês vão assim, ó, sucesso na roda de amigos dos prof. Claro. E já compartilhe o nosso podcast. Acho digno, gente, é isso aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5, 6, 7, 8 podcast. Deixa aqui sugestões de novos temas, do que vocês acharam desse episódio. E não deixem de seguir o nosso perfil do Instagram, que é o @5678podcast. Verdade, gente, é isso aí. E se manifestem, gente. Esse é um podcast que é construído, realizado para vocês, professores, apreciadores da dança, do balé. Então,
o que vocês quiserem contribuir, seja de dicas, seja de dúvidas, sejam de sugestões, a gente está aqui para realizar esse bate-papo aí para você. Exatamente. Então, pessoal, boas férias. Curtam muito esse fim de ano assistindo os espetáculos. É isso aí. Aproveitem muito os espetáculos de final de ano e depois não esqueçam, descansem, relaxem, curtam suas férias. Exatamente. Beijinho, pessoal. Valeu. Beijo, tchau, tchau.